Pessoal, novamente sejam bem-vindos ao canal e continuando o nosso assunto sobre funções inorgânicas, nessa videoaula nós iremos trabalhar as funções inorgânicas conhecidas como bases, bom? Então vamos lá. Características gerais das bases. As bases, né, substâncias básicas presentes nos alimentos que nós ingerimos possuem sabor adstringente. O que é esse sabor adstringente? É que causa contração da mucosa da boca, né? Aquela sensação de trava, né? Trava a boca, né? O sabor cáustico que a gente diz, é o sabor adstringente, né? Que trava a língua, tá bom? Como por exemplo quando você come banana verde. Quando você come a banana verde apresenta um alto teor de substâncias básicas, o que confere a ela aquele sabor travoso, né, que a gente diz no cotidiano, que é o sabor adstringente. Lembrando novamente, quando eu falei dos ácidos, né, eu falei que uma das características dos ácidos é apresentar o sabor azedo, mas naturalmente aquele ácido presente nos alimentos que nós ingerimos, como o limão, a laranja, o vinagre. A mesma coisa vale para as bases, né? O sabor adstringente presente em alguns alimentos, principalmente alimentos que estão entre a fase de transição entre o verde e o maduro, né? Como no caso da banana. É claro que no laboratório eu não uso o critério sabor para identificar se uma substância é ácida ou básica, porque no laboratório, né, gente, eu vou lidar com reagentes tóxicos, né, muitos ácidos, como a gente viu, e muitas bases, como a gente vai ver, são bases tóxicas venenosas que a gente não usa como critério o sabor para diferenciá-los. São iônicos, ou seja, são formados mediante a ligação iônica, exceto a amônia, cuja fórmula é NH3, a amônia se forma através da ligação covalente. Tornam azul o papel de tornassol vermelho, ou seja, em contato com o papel de tornassol, eles apresentam a coloração azul, né, indicativo de que há a presença de uma substância básica ali. Conduzem a corrente elétrica em solução aquosa, né? Em solução aquosa sofrem um processo de dissociação iônica, né? Liberam íons positivos e negativos e também se tornam capazes de conduzir corrente elétrica, né? Por isso que as pilhas, chamadas de pilhas alcalinas, apresentam substâncias básicas em sua composição, porque essa substância em solução aquosa, ou seja, dissolvida em água, tem a capacidade de conduzir corrente elétrica. Além da banana verde, né, e outros alimentos verdes, está presente também nas pilhas alcalinas, como eu já acabei de falar, nos sabonetes que nós utilizamos para a nossa higiene no cotidiano e nos produtos de limpeza, há a presença também de muitas substâncias caracterizadas como bases. Algumas bases e suas aplicações, né? A gente vai conhecer um pouquinho delas. Começando pelo hidróxido de sódio, conhecido popularmente como soda cáustica, cuja fórmula química é o NaOH. Essa base ela consiste em um sólido branco, cristalino e higroscópico, ou seja, absorve água e com grande intensidade. E há uma característica importante que quando essa base, né, ela tem esse aspecto aqui, ó, tá? Lembrando muito ligeiramente o sal grosso, né? Mas aqui seria a soda cáustica, o hidróxido de sódio em contato com a água. Ela se dissolve liberando uma grande quantidade de calor, então ela tem essa propriedade de aquecer a água quando em contato com ela, tá bom? Que pode, né, nos causar sérias queimaduras se a gente não tomar cuidado. Ela é usada na produção de sabão, tá? Então, na produção do sabão, a soda cáustica é utilizada. Fabricação de produtos, né? Desentupidores de pias e de ralos também apresentam essa substância química na sua composição, a fabricação da seda, do papel e dos corantes, e também é importante na fabricação do salitre, né? O salitre do Chile, que é usado como fertilizante, o NaNO3. Então, usa-se também o hidróxido de sódio para produzir o salitre. Bom? O hidróxido de magnésio, cuja fórmula química é MgOH2, a suspensão aquosa, ou seja, ele dissolvido em água, produz aquilo que nós chamamos de leite de magnésia, né, que é comercializado em várias farmácias com diversos nomes, né, e é aplicado como antiácido estomacal e laxante. O hidróxido de cálcio, que é conhecido
pelos nomes de cal apagada, cal extinta, né? Ou cal hidratada. Essa base, ela é um sólido branco cristalino e pouco solúvel em água, tá bom? É conhecido pelos nomes, né? Como eu já coloquei aí, de cal apagada, cal extinta ou cal hidratada. Em solução aquosa, é denominada água de cal ou leite de cal, muito usado nas pinturas a cal, chamadas de caiação, né? Então, esse rapaz aqui, ó, tá pintando a parede do muro com o uso da cal que ele misturou com a água, né? E tá usando como tintura. E na preparação da argamassa também o hidróxido de cálcio, não é isso? A cal, como é conhecida popularmente, entra na composição da argamassa também. E o hidróxido de amônio, cuja fórmula química é o NH4OH, sua solução aquosa é comercializada com o nome de amoníaco, não é isso? Que vende aí muitas farmácias, supermercados. Então, a amônia, né, solução à base de amônia, ou amoníaco, como tem em muitos frascos ainda, é uma solução aquosa de hidróxido de amônia, ou seja, é o hidróxido de amônio dissolvido, misturado com a água, né? São aplicações importantes da amônia, a produção do ácido nítrico, né, que é aquele que a gente viu que é usado na produção de fertilizantes e também na produção de explosivos, né, como a dinamite e o TNT. Por isso que a gente coloca, né, que o hidróxido de amônio é usado na fabricação de fertilizantes explosivos, porque ele é importante para a produção do ácido nítrico que entra na composição desses fertilizantes e desses explosivos. Produção de substâncias orgânicas, como nylon, né, que é usado aí na linha de pesca, em muitos tecidos, né, aqueles tecidos flexíveis apresentam nylon em sua composição, corantes e até mesmo alguns medicamentos, né? O hidróxido de amônio aí é importante. Bases segundo Arrhenius. As bases, de acordo com o cientista, né, Svante Arrhenius, elas liberam em meio aquoso o ânion OH-, chamado de hidroxila ou oxidrila. Portanto, para Arrhenius, as bases ou hidróxidos são compostos que, por dissociação iônica, ou seja, quando estão dissolvidos em água, liberam íons, né? Tanto positivo quanto negativo. Só o que marca na base é o íon negativo. Elas liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido ou hidroxila ou oxidrila, né? Que é o OH-, também chamado de hidroxila ou oxidrila. É o que acontece, por exemplo, aqui ó, com hidróxido de sódio, quando dissolvido em água, libera os íons Na+, e OH-. O hidróxido de cálcio também, quando dissolvido em água, libera os íons Ca2+, e o OH-. O que caracteriza as bases, de acordo com Arrhenius, é a presença como íon negativo, né, como o ânion, esse radical aqui, o hidroxila OH-, é o que caracteriza as bases, também chamadas de hidróxido. Por isso que a gente coloca hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, não é isso? É hidróxido de magnésio. Então, o hidróxido em homenagem aí ao radical hidroxila, ou OH-, que é a característica típica das bases. E aí depois a gente tem os indicadores ácido-base, não é isso? E o pH. Como eu falei para vocês, eu coloquei no início, tanto no vídeo que eu falei dos ácidos, quanto nesse que eu falei no início acerca das bases, eu coloquei algumas características gerais, e uma dessas primeiras características é o sabor. Os ácidos têm o sabor azedo, as bases têm o sabor cáustico ou adstringente, que nós chamamos, não é isso? Travoso. Só que o sabor não pode ser usado no laboratório para identificar se uma substância é ácida ou básica, porque, né, a gente vai lidar com substâncias tóxicas. Então a gente usa algumas substâncias, né, que em contato com o ácido ou com a base sofrem mudança na coloração, indicando qual é a função inorgânica que está mais marcante ali na composição de determinada substância química. São indicadores ácido-base, a fenolftaleína,
que é um líquido, em contato com substâncias ácidas fica incolor, então aqui ó, provavelmente foi colocada uma substância ácida aqui dentro, e em contato com uma substância básica adquire um tom de rosa, né? Um rosa avermelhado às vezes, mas geralmente predomina o rosa ou magenta, como a gente observa aqui. Um outro indicador é o azul de bromotimol. O azul de bromotimol, em contato com substâncias ácidas, adquire um tom amarelo, como a gente vê aqui, ó, um tom amarelado. E em contato com substâncias básicas, adquire uma tonalidade em azul, como a gente observa aqui, ó. Tá? Uma tonalidade em azul indica que a substância é básica se ela entrar em contato com o azul de bromotimol. E o papel de tornassol, que eu falei, né, no início, o papel de tornassol em contato com substâncias ácidas adquire um tom entre o rosa e o vermelho, e em contato com substâncias básicas adquire uma tonalidade azul, como a gente observa aqui no caso do papel de tornassol em contato com o sabonete. E existem outros indicadores que podem ser extraídos de plantas, como acontece com o suco do repolho roxo. Isso mesmo. Se você pegar o repolho roxo, bater lá no liquidificador e coar, você vai ter um ótimo indicador ácido básico, né? O ácido básico, como a gente fala. Em contato com substâncias ácidas, o suco do repolho roxo vai variar a cor aí em tons de amarelo, de vermelho, não é isso? Alaranjado. Em contato com substâncias neutras, que não são ácidas nem básicas, ele vai adquirir o mesmo tom, vai ficar um pouco mais diluído. Em contato com substâncias básicas, o suco do repolho roxo adquire tons entre o azul e o amarelo e o verde, como a gente observa aqui, ó. E aí nós temos embaixo a escala de pH. O que seria o pH? pH é a sigla para potencial hidrogeniônico, ou seja, refere-se à concentração de íons H+, que está presente em uma substância química, em uma solução. Quanto maior a concentração de íons H+, mais ácida é a substância, porque a gente viu que, de acordo com Arrhenius, a característica dos ácidos é que, quando eles estão dissolvidos em água, eles liberam como íon positivo o cátion H+. Não é isso? Então, quanto mais íons H+ é liberado, mais ácida é a substância. E aí criou-se uma escala de pH que varia de 0 a 14. E o 7 aqui no meio. Ó. No meio eu tenho as substâncias neutras. Substâncias neutras não são ácidas e nem básicas. Né? Abaixo de 7 eu tenho pH ácido. Não é isso? Quanto menor o pH de uma substância, mais ácida ela é, mais íons H+ ela apresenta. E acima de 7 eu tenho as substâncias básicas. Exemplos de substâncias ácidas: as baterias, né, isso presente nas pilhas, aliás, os ácidos presentes nas pilhas, nas baterias de automóveis, o ácido estomacal, que é o ácido clorídrico, é extremamente ácido, né, um pH igual a 1, o limão, a soda, que ele fala que é a soda limonada, o tomate, o café, o leite. O leite está entre ácido e neutro, né? Então fica aqui bem no limite. E substâncias básicas, o sangue, o ovo, o comprimido estomacal que eu tomo para reduzir a acidez do estômago, a solução de amoníaco, o sabonete, alvejante que eu uso, né, para limpar a casa, lavar roupa, limpador de ralo, tá bom? Então, a escala de pH, ela mede a concentração de íons H+ que uma substância apresenta. Essa escala varia de 0 a 14. Quanto maior o pH, mais básica é a substância. Quanto menor é o pH, mais ácida é a substância. pH 7 é uma substância neutra, ou seja, não é nem ácida e nem básica. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês acerca um pouquinho das bases, né, dos indicadores ácido-base e também da escala de pH. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!